Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Noemi e essa aula será sobre radiciação. Pessoal, primeiro, o que é radiciação? Radiciação é a operação inversa à potenciação. Então, por exemplo, quando eu falo assim, raiz quadrada do número 9, o que eu quero saber? Ou seja, que número que multiplicado por ele mesmo duas vezes, porque é raiz quadrada, então eu multiplico por duas vezes, eu chego no 9. Esse número é o número 3. Por quê? 3 vezes 3, 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Um outro exemplo. Qual é a raiz cúbica do número 125? Ou seja, que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque é raiz cúbica, eu chego no 125. Que número que é? Então, esse número é o número 5. Por quê? 5 vezes 5 é igual a 25, vezes 5 é igual a 125. Então, a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Um outro exemplo. Qual é a raiz cúbica do número menos 8? Que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque é raiz cúbica, eu chego no menos 8. Então, é o menos 2, não é isso? Olha lá, então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quanto que é menos 2 vezes menos 2? Mais 4. Vezes menos 2, então, 2 vezes 4, 8, menos com mais, menos 8. Então, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Tudo bem até aí, gente? Vamos conhecer aqui os elementos da radiciação. Observem aqui. Então, nós temos este símbolo se chama radical. O que está dentro do símbolo se chama radicando. Esse N aqui indica o índice do radical, o grau da raiz. E o Y aqui no nosso exemplo, na nossa demonstração, significa a raiz, tá? O resultado. Por exemplo, raiz quadrada de 4 é igual a 2, então 2 é a raiz, tá certo? Vamos fazer alguns exemplos que envolvem operações e simplificação com radiciação. Pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui. Calcule a raiz cúbica de 27 mais a raiz cúbica de 64. A raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Aí vocês também podem pensar assim, mas e se eu não souber? Então vocês podem fatorar. Vou fatorar o 27, fazer a fatoração em números primos, a decomposição em números primos, tá? Então vamos lá, 27 não dá para dividir por 2, que é o menor número primo, então vamos para o 3. O 3 dá, então 27 dividido por 3 é igual a 9. Continua por 3, 9 dividido por 3 é igual a 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. O 27 fatorado é 3 elevado ao cubo. Aqui nós já podemos colocar a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo, mais... E quanto que é a fatoração de 64? Vamos fatorar 64 também, apesar que a gente já sabe, olha, a raiz cúbica de 64 é igual a 4, porque 4 vezes 4, 16, 4 vezes 16, 64. Mas vamos fatorar para vocês entenderem. 64 dividido por 2 é igual a 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, chegou no número 1 é que acabou. Então, quanto que é a fatoração de 64? É 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta potência. Mas aqui nós temos uma raiz cúbica de 64. Então, vamos deixar a potência igual ao índice do radical? Ao invés de deixar 2 elevado à sexta potência, a gente vai deixar 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Ó, então, aqui, ó, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Por que que fizemos isso? Porque aqui, ó, é raiz cúbica. E aqui, 2 à sexta
é uma potência, então eu posso representar dessa forma. E aí já vai ficar mais fácil para eu tirar do radical, porque a gente vai simplificar. Esse 3 aqui, a gente pode simplificar com esse 3 aqui, ó, o 3 do radical com 3 da potência. O que vai acontecer? Esse número aqui, ó, vai sair da raiz. Aqui, ó, ele saiu. Por quê? Simplificamos esse 3 com esse 3. Agora, a próxima raiz. O que nós vamos fazer? Ó? Aqui nós não temos 2 ao cubo, então, olha, esse 3 eu consigo simplificar com o índice do radical, então ele vai simplificar. E esse 2 ao cubo também, então ele vai simplificar com o meu radical, o índice do radical. Então, o que vai acontecer com o número 2? Esse número 2, ele sai da raiz e esse número 2 aqui também sai da raiz, ou seja, sai do radical. Olha, então os dois saíram porque são iguais, tanto o índice quanto a minha potência. Agora continua a conta normal. 3 mais, aí eu faço essa multiplicação, 2 vezes 2, 4. 3 mais 4 é igual a 7. Ou seja, essa operação aqui, raiz cúbica de 27 mais raiz cúbica de 64, é igual a 7. Bom, pessoal, mais um exemplo. Raiz quadrada de 27 mais raiz quadrada de 48. Essas duas raízes aqui, elas não são exatas, então nós vamos simplificar. E aí a gente tem que fatorar. Fatorando 27. Vou dividir por 3, né? Porque por 2 eu não consigo dividir 27 por 2, não é divisível. Então vamos para o 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. Continua por 3. 9 dividido por 3 é 3. Continua por 3. 3 dividido por 3 é 1. A fatoração de 27 é 3 elevado ao cubo. Lembra que eu comentei com vocês? O que nós vamos fazer? Nós já vamos deixar esse número prontinho para simplificar na nossa raiz. Então, esse 27 nós vamos representar da seguinte forma. Ao invés de eu colocar 3 ao cubo, aqui eu não tenho raiz quadrada, então eu vou colocar 3 ao quadrado vezes 3 a primeira. Na verdade é vezes 3, coloquei a primeira só para ficar mais fácil. Mas agora vamos fatorar o 48. Então vou dividir por 2, vai dar 24. Continua por 2, vai dar 12. Dividido por 2 vai dar 6. Dividido por 2 vai dar 3. Por 2 não dá mais, então agora vou para o 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. 48 fatorado é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, a quarta potência, vezes 3 a primeira. Só que lembrando, nós temos raiz quadrada de 48, então raiz quadrada. Então nós já vamos deixar prontinho para simplificar, tá? Então vamos fazer os parzinhos aqui, ó. Não é raiz quadrada? Então a gente vai fazer parzinho, eu vou fazer aqui, ó. Aqui é 2 ao quadrado e aqui também é 2 e apareceu duas vezes, ó, 1, 2, então ao quadrado. O 3 não, o 3 é 3 a primeira. Então vamos lá representar aqui. Então 48 é 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 3 a primeira, certo? Agora nós vamos simplificar. Todas as potências que são iguais ao índice do meu radical, eu já simplifico, ele já sai da raiz. Então, ó, esse 2 aqui, tá, da minha potência, é igual ao índice do radical. Então, ele vai simplificar com esse 2. Então, esse 3 aqui sai da raiz. O outro 3 não, porque está elevado à primeira. Então, esses raiz 3 mais... Agora, esse 2 aqui, ó, vai simplificar, ele vai sair da raiz. Aqui também vai simplificar, ele vai sair da raiz. Então, vai ser 2 vezes 2. O outro 3 eu vou copiar. Aqui eu copio 3 raiz de 3 mais 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3. Aqui, gente, quanto é 3 raiz de 3 mais 4 raiz de 3? 3 raiz de 3 mais 4 raiz de 3, 7 raiz de 3. Eu posso fazer essa soma, porque é como se fosse, olha, só para exemplificar, que aqui na verdade é raiz quadrada de 3, mas supondo que fosse x, se fosse assim, ó, 2x mais 1x é igual a 3x, porque eu posso somar x com x, y com y, a com a, b com b, então eu posso somar raiz de 3, né? 3 raiz de 3 mais 4 raiz de 3, que vai dar 7 raiz de 3. 3 mais 4, 7. Tudo bem? Pessoal,
Esse outro exemplo, nós temos um produto aqui, ó, de duas raízes quinta. Tem uma propriedade da radiciação, está aparecendo aqui em cima. Então vamos lá, o que a gente faz? Nós podemos colocar em uma única raiz, em um único radical. Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a raiz quinta e eu faço 2 vezes 16. Essa propriedade permite que eu faça isso. Então quanto é 2 vezes 16, gente? 2 vezes 16 é igual a 32. Que eu mantenho, né, o índice da minha raiz. Como que eu encontro a raiz quinta de 32? Então eu vou fatorar o 32. 32 dividido por 2 é igual a 16, dividido por 2, 8, dividido por 2 é igual a 4, dividido por 2 é igual a 2, dividido por 2 é igual a 1. Fatoração de 32 é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, quinta potência. Então aqui eu vou manter 2 elevado à quinta potência. Aí nós podemos simplificar. Esse 5 aqui, com esse 5, o que vai acontecer? O 2 vai sair da raiz. Então vai ser igual a 2. Tudo bem, gente? Pessoal, nós finalizamos nossa aula sobre radiciação. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se vocês acham que essa informação vai ser útil para alguém, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber sempre as novidades, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.